E aí, gente, tudo bem? Professor Goico mais uma vez aqui para vocês, hein? Olha aí quanta alegria! Vamos falar hoje de um ponto muito bacana. Mais uma vez, já que vocês gostam, guerra. Pô, professor, guerra é bacana? É, vocês gostam, vocês sempre pedem. Fala de guerra, fala de guerra, fala de guerra. Vamos lá hoje falar de guerra. Aqui, Prof. Goicoechea, esse cara sou eu. O Instagram, tem que seguir. Tira uma fotinho da aula, posta lá no seu Instagram, marca o colégio, marque eu também, né? @Prof. Goicomagic, Goicomagic, né? Você sabe. Ó, vamos falar hoje então de Segunda Guerra Mundial, mais conhecida como Segunda Grande Guerra, né? Esse nome pode aparecer também, a Segunda Grande Guerra. Anteriormente, nós falamos aqui da Primeira Grande Guerra, né? Lá atrás, lembra? Na sala, eu te mostrei até o filme lá, lembra? 14 a 18. Hoje nós falaremos da continuação dessa guerra. Professor, mas como assim? Porque a Segunda Guerra foi vista como uma continuação da Primeira. Então foi em 39 até 45. A aula de hoje será feita em duas partes, tá? Então uma parte essa semana e a outra parte para a semana que vem. Tudo bem? Porque a Segunda Grande Guerra vai aqui de 39 até 45. Vamos lá então puxar a Segunda Grande Guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, como a galera conhece também. Não esquece de tirar sua fotinho e postar lá no Instagram. Professor, tenho dúvida? Claro, você pode tirar sua dúvida no plantão de dúvidas, né? No nosso Hangout lá. E também pode mandar sua dúvida pelo Instagram, tá? @Prof. Goicomagic, beleza? Vai lá, não bobeie, hein? Vamos falar das causas da Segunda Guerra Mundial? São várias. Vamos puxar alguns pontos aqui. Primeiro, lembra que lá com o Tratado de Versalhes, no final da Primeira Guerra Mundial, teve um país que foi humilhado? Até falei para vocês lá na aula de nazismo. Qual foi esse país? Nazismo, professor, já falou. Justamente a Alemanha. Então o povo alemão viu esse Tratado de Versalhes como uma verdadeira humilhação, né? Então não aceitava que os líderes da República de Weimar tivessem assinado o Tratado de Versalhes. Por quê? Foi um tratado que humilhou a Alemanha. Como, professor? Vamos lembrar aqui. Estabeleceu indenização altíssima para a Alemanha pagar. Proibiu a Alemanha de ter um exército preparado de produzir armas. Reduziu o número de militares. Tá? Perdeu territórios. Tudo bem? Então, assim, perdeu lá a Alsácia-Lorena, perdeu o corredor polonês, tá? Então, várias situações que nós consideramos aí como um fator da continuação da Primeira Guerra, então, porque muitos fatores foram puxados. As disputas imperialistas por terras, por mercado, continuaram. Tenha isso em mente, tá? Olha aqui, ó, um veterano de guerra humilhado, pedindo dinheiro na rua, né? Essa imagem já mostrei para vocês, as crianças brincando com o dinheiro alemão, porque a inflação chegou a quase 1 milhão %. Ou seja, aquela República de Weimar, né, democrática, social-democrata, constitucional, ela acabou sendo muito criticada pelo povo alemão, por conta do desemprego e tudo mais. Então, justamente, né, essa humilhação que os alemães aqui passaram, queriam dar um troco nessa situação e aí vão apoiar, claro, vocês sabem, governos totalitários. No caso da Alemanha, né, apoia o nazismo com Adolf Hitler, que não dá um golpe de Estado para assumir, assume por vias democráticas, tá? E depois acaba fechando ali na autocracia, né, em governo totalitário. E em vários outros países europeus aparece o fascismo. Então eu quero citar para vocês aqui justamente esse caso, né, dos fascistas mais tradicionais da Europa neste momento. Então nós temos aqui o Francisco Franco, e o Francisco Franco eu já quero puxar justamente sobre o ensaio, o prelúdio da Segunda Guerra Mundial. Porque o Francisco Franco era um fascista da Espanha e contou com o apoio tanto do Mussolini quanto do Hitler para impor esse fascismo na Espanha. Olha que coisa maluca, né, gente? Por quê? O que vai acontecer? Tivemos uma guerra na Espanha, Guerra Civil Espanhola, um clássico, porque muitos nazistas
né? Então, melhor, as tropas nazistas testaram as suas armas na Espanha para derrotar as pessoas que eram contrárias ao Francisco Franco, que se tornará um ditador na Espanha. Olha que coisa! Um quadro famoso aí dessa época da Guerra Civil Espanhola é a chamada Guernica, do Pablo Picasso. Já viram esse quadro? Já ouviram falar dele? Então pesquisa aí no Google, Guernica, tá? G-U-E-R-N-I-C-A, Guernica, Pablo Picasso. Vocês vão entender o que eu estou falando. Tudo bem? Que inclusive quando os nazistas viram o quadro do Picasso numa exposição, chegaram para ele e falaram: ô Picasso, foi você que fez? Aí o Picasso: não, foram vocês que fizeram isso. Tá? Vocês vão entender quando analisarem o quadro por conta dos bombardeios, né, feitos aqui pelas tropas nazistas na cidade de Guernica, uma cidade que era ocupada apenas por civis. Né? A Segunda Guerra é um marco que morrem aproximadamente 30 milhões só de pessoas, ou melhor, 50 milhões de pessoas civis. Ao todo foram quase 80 milhões de pessoas. Tá? Mas os bombardeios eram constantes e acabavam atingindo a todos. Né? Então a campanha aqui, extremamente nacionalista: viva a Espanha, viva a Itália, viva a Alemanha, viva Portugal. Né? Então justamente essa campanha do nacionalismo, Espanha acima de tudo, Alemanha acima de tudo, Itália acima de tudo, Portugal acima de tudo, tá? Então é importante vocês se atentarem a esses quatro caras. Francisco Franco, como eu disse, da Guerra Civil Espanhola, que dá um golpe, né? Adolf Hitler na Alemanha, Benito Mussolini na Itália, nós já falamos desses dois aqui. E em Portugal também temos uma figura do Antônio Salazar. Salazar estabelecerá o salazarismo, né, a fase conhecida como Estado Novo em Portugal, um governo também fascista apoiado pela Igreja Católica. Tá? Então teremos um Estado fascista, um fascismo católico. Tá? Basicamente é essa a ideia. Para piorar aqui, nós tivemos a crise 29, que humilhou, né, os países. Então a Alemanha, que já estava quebrada, a Itália também. Vem a crise, quebrou e tal, vem a Guerra Civil Espanhola depois, 36 a 39, e aí vem essa política de apaziguamento. Por quê? A Alemanha, claro, quando Hitler assume, nós já vimos na aula passada sobre nazismo, começou a sua expansão, mais próxima ali, então foi para pequenas regiões, então partiu para a Áustria, queria a Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, e foi aos pouquinhos ali causando essa expansão. Inglaterra e França, ao invés de irem lá e pum, né, vamos acabar com isso. Não, os caras queriam evitar uma nova guerra. Então foram tentando negociar, né, tentar fazer acordo com o Hitler. O Hitler assinava, mas o que eu quero com isso aí? E continuava expandindo. Produção bélica da Alemanha disparou. Ou seja, estava vindo algo grande por aí. Ninguém começa a colocar todo mundo na fábrica de armas se não tiver um outro interesse. Ninguém começa com um discurso violento, se não tiver um interesse de guerra. Tudo bem? E justamente essa política de apaziguamento, ela ganhou um apelido, né, que foi a política de acovardamento. Por quê? De fato, França e Inglaterra não agiram. Né? E quando foram agir, é justamente quando ocorreu aqui a quebra, porque olha essa charge da época, um casamento do Hitler com a noivinha, o Stalin. Então justamente eles fizeram um pacto de não agressão germano-soviético. Então um pacto aí de uma trégua, uma paz entre a Alemanha e a União Soviética. Principalmente ali eles pegaram a Polônia e dividiram para eles, né? Porque os alemães entraram aqui pela banda oeste, enquanto os soviéticos pela banda leste, e acabaram dividindo a Polônia. O que será um estopim para a guerra? Justamente quando teremos aqui a invasão da Polônia, na chamada Blitzkrieg, né? Na Guerra Relâmpago, entende? Então quando tem esse ataque, né, dos nazistas lá à região da Polônia, que até então a ideia era manter desmilitarizado, né? Quando os nazistas invadem, aí a União Soviética declara guerra. Aí os outros países acordam, opa, tem alguma coisa errada, né? Porque a Alemanha está se expandindo, né?
esse terceiro Reich está se expandindo, esse Império Alemão. O que nós faremos então? Vamos para a guerra. E aí surgiram os aliados, né? Com a União Soviética, com a França e até mesmo a Inglaterra. Posteriormente aparecerão os Estados Unidos e até mesmo nós, Brasil, vários outros países, mas nós daremos um destaque a esses aqui. Assim como o eixo, né, chamado aí de eixo do mal, que vinha com a Itália, a Alemanha e o Japão. O Japão é um pouquinho posterior, mas de início, Itália e Alemanha. Alianças fascistas. O Japão, que tinha lá a figura do Hirohito, o imperador, né? Uma curiosidade, o Hirohito, gente, era visto como um deus. Mas quem governava de fato no Japão eram os militares. O Hirohito tinha mais um poder simbólico ali. Tanto é que ele não falava com a população, não tinha nenhum contato assim de falar, nada. Né? A primeira vez que a população ouviu o discurso dele foi anunciando a rendição do Japão, né? Justamente após as bombas atômicas lá em Hiroshima e Nagasaki. Um macete, uma dica para você, os aliados é fácil, Inglaterra, França, União Soviética e tal. E o eixo, para você lembrar, tá? Eixo Roberto. Oi, como assim eixo Roberto? Olha aqui, ó. Itália, cidade importante na Itália, Roma, Rho. Da Alemanha, Berlim, Ber. Japão, Tóquio. Roma, Berlim, Tóquio. Eixo Roberto, tá? Professor, se eu misturar, aí é azar seu, né? Mas aqui é a dica, eixo Roberto, tudo bem? E aí então vem esses lados, né, da Segunda Guerra Mundial do destaque, né? Justamente as políticas, né, de propagandas aqui com a Alemanha, com o Japão, com a Itália. E aqui uma política mais do Ocidente, pensando mais nos Estados Unidos, do lado dos aliados, né? Justamente lutando aqui, então joguem pedras aqui nesses inimigos, o Hitler, o Mussolini e o Hirohito. Uma curiosidade, né? Na Segunda Guerra é muito comum os japoneses serem representados como criaturas subhumanas, tá? Para você não dar uma ideia de humanidade, principalmente pelos Estados Unidos. Tá? Então essa é uma curiosidade, vocês podem pesquisar aí na outra parte da aula, eu vou falar um pouquinho disso para vocês, tá? Mas aqui, né, no caso da Alemanha, as figuras que eram vistas como subhumanas eram os judeus, né? Então vocês já pesquisaram lá sobre nazismo e viram aí as figuras, ou melhor, as formas como os judeus eram tratados, tudo bem? E aí vamos entrar de fato no conflito. Então vocês sabem que logo quando começa o conflito, quando é declarada a guerra, em setembro de 39, tivemos aí uma grande vantagem do eixo, principalmente do exército nazista, né, que se expandiu aqui para toda essa região em rosinha, né, em vermelhinho mais claro aqui também. Chegou a invadir até parte da União Soviética. E aí lá começou também, ao mesmo tempo que invadiu, começou uma decadência do exército nazista. Tentou invadir aqui a Inglaterra, não conseguiram, tá? Invadiu a França, isso é um fator importante para você lembrar, tá? Vamos falar disso também, ok? Então assim, tomem alguns cuidados, porque enquanto a Alemanha foi invadindo, esses aliados aqui, não vai fazer nada, não vai fazer nada. E aí quando os franceses se deram conta, já tinha aí boa parte de suas terras tomadas. Tudo bem? Justamente a Alemanha utilizava essa técnica da Blitzkrieg, né, da guerra relâmpago, de chegar fazendo ataques, muitos ataques, né, até que, como vocês podem ver aqui, Paris foi tomada pelas tropas nazistas. E aí, voltando lá naquela aula de nazismo, teve justamente, né, o Hitler lá no Compiègne, no vagão onde foi assinado Versalhes e tal, para marcar a humilhação da França, claro, né? Então, para dizer que a Alemanha recuperou aquela humilhação que havia sofrido na Primeira Guerra. E aqui nos conflitos, né, justamente tem esse marco, até apareceu aquele filme mais recente da Batalha de Dunkirk, quando os nazistas expulsaram os franceses, né? Então tiveram que vir muitas pessoas, chegaram aí com barcos próprios para resgatar os soldados que estavam lá, né, na areia das praias ali de Dunkirk, tudo bem? E os alemães zoando, tirando foto, porque foi uma humilhação, os caras tiveram que fugir do próprio país.
Tudo bem? Porque tinha ataque principalmente aéreo, os bombardeiros alemães aí, né, chegando lá e destruindo tudo. Tá? Então isso aqui é um ponto muito importante, né? A Luftwaffe lá dos alemães faziam todo esse trabalho de bombardeios e até chegaram a atacar, por exemplo, Londres. Né? E o Churchill foi lá pedir apoio para os Estados Unidos. Né? O presidente dos Estados Unidos na época era o Roosevelt, o Churchill o primeiro-ministro. Né? Pô, Roosevelt, me ajuda, porque o bagulho tá louco. Os Estados Unidos, ó, eu vou, né? Eu preciso de alguns produtos, mas eu posso te ajudar com munição, com equipamento e tal. Mas eu não vou entrar na guerra, que essa guerra ainda não é minha. Os Estados Unidos passou de fato a entrar na guerra por conta do Japão. Né? Vamos falar disso já já. Olha aqui, ó. Porque durante a Segunda Guerra nós temos uma guerra então na Europa e outra guerra no Pacífico. Mas antes disso, deixa eu te mostrar aqui essa situação de Dunkirk. Olha lá, ó. Quase 340 mil pessoas foram retiradas de Dunkirk em aproximadamente 1.000 barcos. Conseguem entender a loucura? Né? Então isso aqui é um marco, até nesse filme é muito bacana que você pode ver de vários ângulos a batalha do ar. Os caras mostram lá cenas gravadas no ar, na terra e no mar. Então é bem legal esse contraste aí de cenários. Dunkirk, assista, se você não assistiu, assista, se você já assistiu, assista mais uma vez, agora você vai entender o conteúdo mais aprofundado. Tá? E aí justamente, como eu estava dizendo, existiu uma outra guerra, e essa outra guerra é a guerra no Pacífico, entre Japão e Estados Unidos, pela disputa da região do Pacífico. Né? Então a ideia dos Estados Unidos também era ampliar os seus domínios para ter aí, claro, uma influência maior. E aí os japoneses tentavam atacar pequenas ilhas que pertenciam aos Estados Unidos. Chegavam lá atacando mesmo, né? Bombardeando para recuperar e mostrar que tinham o poder da ilha. Já os Estados Unidos buscavam também uma grande influência na China. Justamente por conta do comércio. E aí então tentavam ali evitar que o Japão se expandisse para a China. Tivemos ali uma guerra, né, entre japoneses e chineses que acabou sendo muito prejudicial para os japoneses por conta das várias ações extremamente repugnantes dos japoneses. Lá em Pequim teve um massacre clássico, porque os japoneses estupravam as mulheres, matavam as crianças, né, brincavam com os corpos, decapitavam. Então, várias situações extremamente pesadas mesmo, e isso acabou manchando ainda mais a imagem dos japoneses para os estadunidenses. Tanto é que essa imagem do japonês como um povo subhumano passou a ser cada vez mais produzida. Tá? Então isso na próxima aula eu vou até comentar um pouquinho disso, que será visto como uma justificativa para os ataques da bomba atômica. Não, olha o que os caras fazem. Então, vamos lá, eles não são humanos, são ratos. Né? Eu vou te mostrar na outra aula algumas dessas propagandas. Mas aqui o Japão realizou muitas políticas desproporcionais mesmo e repugnantes. Tá? Então vejam aqui, essa guerra do Japão contra os Estados Unidos será uma outra guerra rolando durante a Segunda Guerra. Então aqui, ó, os Estados Unidos muito preocupados em perseguir um outro inimigo, né? Então essa aqui é a capa do número 1 do Capitão América, tudo bem? Ele dando um soco aqui no Hitler, tá? E aqui é a propaganda japonesa, samurais japoneses lutando contra esses aliados. Quando é que os Estados Unidos entra na guerra? O famoso ataque da Pearl Harbor. Por que o ataque a Pearl Harbor? O que vai acontecer? O Japão sofria várias sanções econômicas dos Estados Unidos. Né? Então os Estados Unidos fez de tudo para cortar o suprimento dos japoneses. Entende? Desde o abastecimento de petróleo, de comida, de tudo. Né? Então tentava realizar isso ao longo dos anos. O Japão começou a atacar então pequenas ilhas que pertenciam aos Estados Unidos, estavam aí no Pacífico. Os Estados Unidos então conseguiram ter o contato sabendo de que seriam atacados. E um foco desses ataques seria Pearl Harbor. Né? Lá no Havaí, tranquilo, a galera vivia na paz. Então estava teoricamente desprotegido, embora fosse uma base militar. Só que não deram muita corda para isso. Tiraram alguns navios lá novos e tal, alguns porta-aviões, etc.
Estados Unidos que ainda estava produzindo toda esse porta-aviões, seus aviões e tal, né? Na Segunda Guerra mais para frente, Estados Unidos vai produzir aí um porta-aviões por mês, né? Saía avião toda semana, saíam lá 5 aviões, entende? 5 novos aviões de guerra, né? Então chega um momento que tem mais avião do que piloto nos Estados Unidos. Aí ele sai pegando gurizada de ensino médio assim para pilotar o avião. Tem o treinamento básico ali, né? O que vai acontecer? Quando vem ataque a Pearl Harbor, né, os japoneses estão bombardeando tudo lá, é um marco. Porque até então, qual era o cenário nos Estados Unidos? A guerra está sendo na Europa. Os caras que lutem, né? Eles que lutem, literalmente. Não tá aqui, não caiu uma bomba aqui. Agora, quando o nosso povo é atacado de maneira covarde por esses sub-humanos, por esses japoneses, não. Você, estadunidense, você, povo americano, tem a missão de lutar para defender o nosso país. Tanto é que os postos de alistamento receberam aí um número impressionante de pessoas que queriam lutar na guerra. Então houve a campanha com o Tio Sam, eu quero você? Houve, mas principalmente ocorreu essa simpatização do povo estadunidense com essa luta para dar um troco nesses japoneses. Então houve toda uma mobilização da opinião pública também contrária ao ataque a Pearl Harbor. Existia um medo de participar da guerra, mas esse ataque a Pearl Harbor foi o que o governo precisava para entrar de fato, né? E aí na próxima aula nós falaremos como é que será então essa outra parte da guerra e o início de uma queda do eixo do mal. Tranquilo então, gente? Por hoje é só. Mande suas dúvidas no Instagram, @profgoicomagic. Por hoje, fim de papo, primeira parte. Semana que vem, segunda parte da guerra. Beleza? Beijo do Goi, valeu!